Olá pessoal, eu sou a Morena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um caso aqui de São Paulo. Eu sei que muitas pessoas gostam desses casos brasileiros, têm muito interesse. Então se vocês se interessarem, se vocês gostarem, já deixa comentário aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo. Também já se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perderem nenhuma atualização. Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar por aqui. E coloquem aí embaixo os casos que vocês têm curiosidade, que vocês gostariam que eu fizesse vídeo sobre. Não precisa ser só esse tipo de vídeo, também curiosidades em geral, pode colocar aqui que eu também quero fazer essa vertente. Então, vamos direto pro vídeo. Hoje eu quero trazer pra vocês a história de um casal que foi sequestrado e morto ali no começo dos anos 2000. Essa é uma história super interessante que eu pensei em trazer, justamente porque ela criou um debate gigantesco sobre maioridade penal no Brasil. Então, foi um caso realmente que repercutiu muito e de muita importância jurídica. Nascida em 6 de maio de 1987, Liana Bey Friedenbach, filha do advogado Ari Friedenbach, era uma menina que vinha de uma classe média alta, de uma família de classe média alta. Então ela tinha boas condições de vida, ela sempre teve conforto, sempre teve tudo do bom e do melhor. Tanto que o próprio pai dela descreve ela como uma patricinha, claro que no bom sentido. Mas ela realmente era sempre acostumada a ter as coisas que ela queria, não teve nenhuma dificuldade financeira na vida, nem nada do tipo. Isso era um pouco diferente da história do Felipe Café, que é o nosso segundo personagem. Ele veio de uma família um pouco mais simples, da zona sul de São Paulo. Eles não tinham muitos recursos, mas o Felipe, ele era um rapaz muito esforçado, muito estudioso, e por conta disso, ele acabou conseguindo uma bolsa no colégio da Liana, que era um dos melhores colégios da cidade, e foi assim que os dois acabaram se conhecendo. Felipe era 3 anos mais velho que a Liana, mas nem a diferença de idade nem de classe social impediram que os dois engatassem no romance, ali no final de 2003. Na época ela tinha 16 anos e ele tinha 19. Pouco tempo depois que os dois começaram a namorar, eles tiveram a ideia de ir pra um acampamento romântico, passar um final de semana juntos, num lugar um pouquinho mais afastado, só os dois. E a Liana chegou a perguntar pra mãe dela se ela podia ir. Só que como os dois estavam cerca de 2 meses juntos, a mãe da Liana achou a ideia um pouco arriscada, não gostou muito, ela não conhecia o Felipe ainda direito. Então ela não achou a ideia muito boa e acabou negando o pedido da filha. Como a Liana queria muito, muito viajar com ele, ela decidiu então mentir para os pais dela, porque na época ela participava de um grupo de jovens da igreja deles. E eles viviam fazendo viagens, viviam indo pra Ilhabela e outros locais. Então ela acabou mentindo pros pais dela, falando que ela ia uma outra viagem com esse grupo, pra assim poder ficar o final de semana fora, sem levantar suspeitas. Como ela sempre fazia essas viagens, os pais dela acharam que tava ok, que não ia ter problema nenhum, que ia ser super seguro. Então eles deixaram a Liana ir sem problema nenhum. O Ari, o pai da Liana, ele sempre estava acostumado a levar a Liana até os ônibus da excursão. Porém, dessa vez, a Liana teria dito que não precisava, porque o próprio Felipe levaria ela até o ônibus da excursão e depois, no domingo, quando ela voltasse, ele buscaria ela e deixaria ela em casa também. Então, por conta disso, o Ari acabou ficando mais tranquilo e deixou pra lá, deixou ela ir com o Felipe mesmo. Felipe e Liana, então, eles passaram a noite na madrugada ali do dia 1 de novembro de 2003, uma sexta-feira. Eles passaram no vão do MASP, esperando que os ônibus voltassem a circular, para que os dois pudessem pegar um ônibus direto para Embu-Guaçu, uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, onde ficava o sítio em que eles iriam acampar. A viagem de ônibus durou cerca de 2 horas até Embu-Guaçu, e depois no município eles já pegaram um outro ônibus que ia deixar eles mais perto da trilha para descer direto pro sítio. Só que assim que eles chegaram na cidade, eles já começaram a chamar muita atenção, porque eles estavam com muitas malas, muitas coisas para o acampamento. Eles estavam relativamente bem vestidos, era uma cidade pequena, uma cidade grande. Eles eram meio que desconhecidos assim da região, principalmente a Liana. E a Liana era uma jovem muito bonita, então eles realmente acabaram chamando muita atenção da vizinhança. Quando eles desciam a trilha pro sítio, eles acabaram encontrando Champinha e Pernambuco, que eram 2 encrequeiros famosos ali da região. Eles viviam cometendo alguns crimes, então era bem conhecido pelo pessoal já. Mas como o Felipe já conhecia o Champinha, os dois tinham jogado futebol juntos anteriormente, e o Champinha não demonstrou que ia atacar os dois, nem nada, o casal só simplesmente passou direto, cumprimentou com a cabeça e foi pro sítio curtir o fim do dia lá. Chegando lá, eles montaram a barraca e ficaram tranquilos lá durante o dia, até mais ou menos o cair da noite, quando volta Champinha em Pernambuco, dessa vez com facões e armas, anunciando
negociando o assalto. Como os dois não tinham quase nada, porque eles realmente não tinham levado nada de valor, a intenção deles era ficar só ali mesmo o final de semana inteiro, o Champinha e o Pernambuco decidiram sequestrar os dois pra ver se eles conseguiriam dinheiro posteriormente com eles, e levam eles pra uma casa no meio da mata, completamente isolada, sem condição nenhuma de alguém ficar ali. Era uma casa que estava extremamente suja, muito bagunçada, uma casa assim, realmente abandonada mesmo. Chegando lá, eles resolvem então separar o Felipe da Liana. Eles acharam que era melhor não deixar os dois juntos. E o Felipe fica num quartinho trancado, onde ele apanha várias vezes. Ele é torturado ali naquele quartinho. E da onde ele tá, ele consegue escutar os gritos da Liana no quarto ao lado, também sendo violentada, sendo torturada e sendo estuprada, tanto pelo Champinha quanto pelos seus 4 comparsas. Estima-se que só no primeiro dia a Liana foi estuprada cerca de 6 vezes. E assim, ela era uma menina virgem na época, então dá pra imaginar quão traumatizante foi pra ela. Já seria, mesmo ela não sendo virgem, mas eu acho que esse ponto é um agravante pra situação. No dia seguinte, os sequestradores perceberam que a família do Felipe não tinha muito dinheiro, que eles não iam conseguir fazer dinheiro com Felipe. Pernambuco e Champinha então levam o casal pra fora e começam a adentrar na mata, levando pra cada vez caminhos mais difíceis pro casal conseguir escapar. E chegando no lugar combinado, Champinha fica parado com Liana, enquanto Pernambuco começa a levar Felipe pra um outro lugar. Quando eles chegam nesse lugar, Pernambuco dá um tiro na nuca do Felipe, matando ele instantaneamente. A Liana, que não tinha visto nada, só tinha escutado o barulho do tiro, pergunta pra Champinha o que tinha acontecido. E ele simplesmente fala pra ela que eles tinham libertado o Felipe, que tava tudo bem com ele, que ele foi solto e que ela não precisava se preocupar com nada. Depois disso, os dois voltam com a Liana até a casa, onde ela continua sendo torturada e violentada durante os dias seguintes. Durante esse meio tempo, o pai da Liana começa a ficar super preocupado com a filha, porque ele não tá conseguindo entrar em contato com ela de forma alguma, mas ele começa a pensar que é simplesmente porque ela tá em um lugar que não tem sinal, que quando ela voltar pra casa vai estar tudo bem. E ele não acha que é motivo pra alarmar a família inteira por causa disso. Então, no domingo que a Liana deveria voltar, o pai dela vai até o local onde os ônibus de excursão param, normalmente. E só que chega lá, ele percebe que simplesmente não tem ônibus nenhum e que não tem mais nenhum pai indo buscar os outros jovens. O que ele estranha, porque em geral, como tem muitos jovens nessa viagem, os pais sempre estão ali esperando. Ele decide então ligar para a melhor amiga da Liana e perguntar para ela o que estava acontecendo. De primeiro momento, ela tenta contar uma história para ele, contornar ele, mas assim que ela descobre que a Liana tá desaparecida, ela então resolve contar pro Ari que a filha resolveu fazer uma viagem romântica com Felipe para Embu-Guaçu, onde os dois passariam o final de semana juntos num acampamento, mas que eles voltariam no domingo. Desesperado, ele aciona a polícia e corre direto para Embu-Guaçu para tentar encontrar os dois. E chegando lá, ele simplesmente consegue mobilizar toda a polícia, todos os moradores, conseguindo até um helicóptero emprestado, tanto para fazer buscas pelo casal ali na área de mata, quanto para jogar folhetos na cidade inteira com a foto dos dois jovens, para ver se alguém tinha informação sobre eles. Vendo toda essa movimentação e o cerco se fechando para ele, Champinha começa a ficar desesperado e resolve levar a Liana para um passeio. Ele coloca nela então um moletom e faz com que ela fique com metade do rosto coberto para que ninguém conseguisse identificar ela por ali, e leva ela para uma pescaria. Enquanto o Champinha estava pescando, o irmão dele acaba encontrando os dois e vai direto falar com o Champinha, falando que a mãe dele estava super preocupada com o menino, porque fazia muito tempo que ele não voltava para casa e ela queria saber o que ele estava fazendo e onde que ele estava. E também quando ele nota a presença da Liana ali, ele pergunta pro Champinha quem que era aquela garota e o que ele estava fazendo com ela. Champinha simplesmente fala que a Liana é a namorada dele e também fala que logo volta pra casa, que não precisa ficar preocupado. A Liana, temendo de medo pela própria vida, acaba não falando nada pro irmão do Champinha e deixa passar essa oportunidade, talvez, de conseguir uma ajuda. Mas dá pra entender, né? Porque é uma situação realmente muito complicada. Porque ela poderia falar alguma coisa e talvez o Champinha fazia mais mal a ela, não se sabe. Ou então ela também não sabia como que era esse irmão dele. Então ela acabou não confiando e só concordando com a história mesmo de que ela era a namorada dele. Desde que a polícia ficou sabendo do sequestro, eles já colocaram o Champinha como um dos principais suspeitos, porque ele realmente era o cara mais encrenqueiro da região, era um dos criminosos mais berrapesados, então já começou uma busca frenética por ele, porém demorou alguns dias até que ele finalmente fosse encontrado. De primeiro momento, o Champinha não quer confessar nada, fala que não tem nada a ver com os dois, que nunca encontrou eles e que nem sabe do que a polícia está falando. Porém, quando a polícia começa a ir atrás de Pernambuco e de seus outros 3 comparsas,
que acabam confessando os crimes. Champinha fica sem saída e acaba confessando também. Ele conta então que pouco tempo depois, no encontro que ele teve com o irmão lá na pescaria, ele levou Liana para o meio da mata, pretendendo que ia libertar ela. Porém, quando ela vira de costas para Champinha, ele começa a dar inúmeros golpes de faca nela, causando até um traumatismo craniano, deixando ela sem chance alguma de sobreviver. Em julho de 2006, os comparsas Antônio Caetano da Silva, Agnaldo Pires e Antônio Matias de Barro foram condenados respectivamente a 24 anos, 47 anos e 6 anos de prisão. Por ser menor de idade, Champinha foi mandado para a Fundação Casa, onde poderia ficar no máximo até 21 anos. Porém, um laudo informando que ele não poderia conviver em sociedade fez com que ele fosse transferido para uma casa experimental de saúde, destinada para jovens infratores com problemas mentais, onde ele permanece até hoje. O pai de Liana, desde então, largou sua profissão na advocacia e entrou para a vida pública, chegando a se eleger vereador pelo estado de São Paulo. Seu objetivo é endurecer as penas para menores que cometem crimes hediondos, como foi o caso de Champinha, que tinha 16 anos na época que ele matou Liana e sequestrou Felipe. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links aqui embaixo do que eu usei para pesquisar, do que eu usei para estudar. Então, se vocês quiserem saber mais informações, vão aqui na descrição que tá tudinho lá, tudo certo? Muito obrigada por tudo, beijinhos e até o próximo vídeo.